Olá, segundos anos A e B, eu sou a professora Ângela e hoje o nosso assunto é instrumentos utilizados para contar o tempo. Eu peço que vocês acompanhem a aula de hoje com a apostila 3, das páginas 103 a 105. Bom, o que nós temos para falar hoje é que o estudo do tempo ele é um tema muito importante em história. Afinal, sem o tempo não há passado e sem passado também não há história. Então, hoje nós vamos falar sobre 6 instrumentos utilizados para contar o tempo no decorrer da história. O primeiro que nós vamos falar é sobre o relógio de sol. Está aí o relógio de sol. Bom, o relógio de sol ele foi criado por volta de 1500 a.C. para contar o tempo. Ele mede a passagem do tempo pela observação da posição do sol. Geralmente, esse tipo de relógio ele fica preso em algum local plano, como o chão, como está esse aqui no caso. Ele possui uma haste, né? E essa haste, ela fica encaixada na vertical. Olha aqui. E essa haste é uma espécie de um ponteiro. Inclusive, é ele que faz a sombra à medida que o sol se move. Bom, ao decorrer do dia, o sol vai se movendo e, com isso, a sombra proporcionada por ele também muda, indicando um novo horário. Esse tipo de relógio, ele não é muito confiável, né? Bom, primeiro porque ele não possui escalas de minutos, medindo somente as horas. E outro também porque ele só vai funcionar nos dias de sol. Seguindo, nós vamos ter a clepsidra. O que acontece com a clepsidra? A clepsidra, ela foi criada há muito tempo, por volta de 1400 a.C., né? E ela trata-se de um dispositivo movido a água. O que acontece? Esse instrumento, ele possui 2 recipientes. Um recipiente em altura, acima do outro, né? Dentro do recipiente mais alto, ele é colocado uma certa quantidade de água. E a partir daí, né, essa água cai em forma de gotas na superfície de baixo. Enfim, associado ao primeiro recipiente, também tem uma escala aqui ao lado, como se fosse uma escala na parede, né? Contando as horas. À medida que o tempo e o nível da água vai diminuindo, o contador da escala também muda. E a partir daí, mede-se o horário relacionado. A clepsidra, ela também é chamada de relógio de água. No próximo, nós temos um instrumento que ele é mais conhecido, né? Que é a ampulheta. Vamos ver. A ampulheta é um modelo de relógio mais popular, mas nem todo mundo sabe utilizá-lo corretamente. A ampulheta também é chamado de relógio de areia e consiste em 2 cones, né? Geralmente esses cones são de vidro e eles ficam unidos por 2 pontas. E lá é depositada uma grande quantidade de areia no cone superior
e aí ela vai caindo para o cone inferior. A ampulheta é um dos primeiros medidores de tempo criado pela necessidade de se medir o tempo quando ainda não existiam relógios menores. E também a ampulheta era fácil de se transportar, né? A quantidade de horas da ampulheta, ela vai depender de modelo para modelo, porque nós temos modelos que são maiores, outros que são bem menores. Bom, existem aqueles que são medidos de hora em hora. Existe ampulheta de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas, que dá o total de um dia. E agora nós vamos falar sobre o relógio de pêndulo, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto. Olha lá o relógio de pêndulo. Bom, o relógio de pêndulo ele foi criado em 1656, há exatamente 364 anos. Bom, como o nome já indica, esse relógio, ele possui aqui um pêndulo, né? E ele vai caindo da base à medida que as horas passam. A medição é feita por um relógio convencional, aqui de horas e minutos. E se utiliza os pesos para fornecer energia necessária para que os ponteiros aqui sejam movidos. Relógio de quartzo. Vamos ver o relógio de quartzo. Este é um relógio de quartzo e eu coloquei aqui também o mineral quartzo para vocês conhecerem. Bom, o relógio de quartzo, ele representa a grande maioria dos relógios produzidos hoje em dia. A passagem do tempo é medida em vibrações de um minúsculo cristal, que é o quartzo. Por isso que tem essa origem, a origem do nome relógio de quartzo vem do mineral. Relógio atômico. Bom, o relógio atômico, ele foi criado no ano de 1955. Há exatamente 65 anos. E ele é basicamente um relógio comum, também movido a quartzo, né? Mas ele tem uma diferença. Os ajustes são feitos à base de átomos que vibram de um jeito extremamente preciso, né? Bilhões de vezes por segundo. Por isso, esses relógios, praticamente, eles não atrasam e nem adiantam. Assim, para perder ou ganhar um segundo, um relógio atômico levaria 1 milhão de anos. Bom, a próxima atividade é na apostila, né? Para vocês fazerem os exercícios 6 e 7 das páginas 104 e 105. Muito obrigada, até a próxima, muita gratidão.